Segundo aspecto é justamente sobre o uso das fontes, a tipografia, que ainda mais agora em épocas de celular, de tablet, as fontes têm comportamentos bem diferentes conforme você está utilizando. Por exemplo, aquela fonte Tahoma, que ela é básica do Windows há muito tempo. Aquela fonte Tahoma, ela foi gasta muita grana, muito tempo em pesquisa pela Microsoft, que eles precisavam de uma fonte que ela definisse bem qualquer tipo de tela. Naquela época dos monitores grandes, então não tinha um padrão de mercado. Cada fabricante fazia o seu. Aí foi quando a Adobe fez aquele aplicativo do Photoshop de calibrar monitor, para que marcas diferentes de monitor tivessem a mesma visualização. Enfim, foi uma loucura na época. E a Microsoft fez a Tahoma. Então a Tahoma é uma fonte muito útil e é indicada para a gente utilizar em conteúdos para educação à distância. Porque como as pessoas vão acessar a maioria pelo computador, pelo tablet, pelo smartphone, a Tahoma ela não tem distorção visual, tem uma boa legibilidade, mas quando a gente conhece o que é a Tahoma, o tanto de pesquisa, de psicólogos participaram da pesquisa, a gente percebe que a Tahoma é uma das fontes mais valorizadas que se pode ter. Porque não foi alguém que achou bonitinho, ele realmente analisou tecnicamente o resultado visual daquela fonte. Cara, eu adoro achar coisas na internet, eu acho fascinante como as pessoas têm ideia. Olha essa sacada, tabela periódica, mais os vários tipos de fontes. Aqui é uma Courrier, aqui é Chicago, são várias fontes. E o que é uma família tipográfica? Ah, é uma família de fontes. Às vezes o seu designer pode querer que você compre uma família de fontes. É $50, $70. Em alguns casos compensa você ter umas fontes. Então o que é a família? É quando ela é fininha, um pouco fina, quase fina, normal, pouco grossa, muito grossa. Então isso é uma família de fontes. É a Helvética, por exemplo. Você já acha aí em sites gratuitos. Mas ela é vendida original na fonte, que a gente trabalha com designer mesmo. Você pega uma fonte grátis, ela tem uma questão chamada kerning, que é essa distância de uma letra para outra. Você percebe que a distância desse M para esse E não é a mesma distância do E para o D. Se eu ver isso em milímetros, tem essa distância. A gente que é designer é chato. Então isso para a gente é uma aberração. Então a gente prefere comprar a Helvética original, que ela vem com esse kerning gerenciado. Ela sempre vai ter a mesma distância. Outro aspecto de fonte. Quando a gente fala, eu quero baixar uma fonte, é quando vem todo o pacote. Eu, por exemplo, eu descobri ontem como baixar fontes novas para o iPad. Só que tem caracteres que ela não faz. Eu baixei uma fonte linda chamada Philosopher. Ela é serifada. Eu baixei por causa do itálico dela. Mas ela não faz os tios, não faz as cedilhas. Então, quando você for realmente para uma situação de ter que comprar uma fonte, você pede para o seu cara de TI, ou você mesmo vê, se ele abrange todos os caracteres. Que a fonte não é só letra, a fonte é todo o pacote, olha. De letras, caracteres especiais e tudo mais. E eu, com esse conteúdo para falar com vocês, baixo uma fonte que eu não fui ver antes. Eu me empolguei, não fui ver o mapa, e quando eu joguei, ele não fez os tios e cedilhas que eu queria. Casa de ferreiro, espeto de pau. A gente fala, a gente dá aula, mas na hora de baixar a fonte, a gente não observa. É interessante. Isso que é anatomia, acho que não é muito relevante. A gente estuda por quê. Quando a gente está fazendo uma escolha de fonte para um trabalho principalmente impresso, às vezes a gente pede uma fonte para um amigo. Cara, queria que tu mandasse uma fonte para mim, que eu preciso que o Y tenha o braço mais aberto. Porque a gente concebe uma ideia na cabeça de uma logomarca, enquanto não acontece a gente não quieta. Então a gente acaba dialogando. Por exemplo, um G. Já fiz uma logomarca com G, que o cliente queria o G espichado, a barriga espichada. O que é a barriga que ele fala? É o gancho. Então quando a gente vai procurar um mapa de fontes, a gente vai ver, bom, preciso de um G com um gancho bem estreito, não um gancho alargado. Então, cara, é uma loucura isso, né? Pra gente que... Mas é quem trabalha realmente com design puro, ele é relevante nesse momento, eu acredito. As ligaduras, né? Tem fontes que é as free. Isso é terrível, né? Você baixar uma fonte que ele liga os elementos. É uma falta de cuidado tremenda de quem fez a fonte. São fontes grátis, geralmente. Mas a gente tem que observar pra caramba, porque enfeia demais o material. E as famosas serifas.
tá? As serifas, elas são da época do material impresso, material tipográfico. Hoje, em tempos de web, o ideal é você usar sem serifa, tá? Porque ela tem uma legibilidade muito maior. Tanto em questão de diferentes tipos de tela, quanto a questão visual. Por exemplo, eu uso óculos para perto. Ainda agora eu não estava conseguindo ler aqui no iPad a referência à tabela periódica. Então, se você tem um conteúdo que você vai querer que o aluno ele leia no smart dele, no tablet, você se preocupe em jamais aprovar um conteúdo com serifa. A questão do corpo, né? Sempre tem esse miolo que a gente chama, né? A altura da fonte. A gente só considera as vogais para ser a base da altura da fonte. O que está para mais é o ascendente, o que está para menos é o descendente. Somente quando você vai aprovar o título do material ou a logomarca do curso, é importante você observar isso. Que tem fontes, que são as free também, às vezes o F ele passa daqui e o H continua aqui. São pequenos detalhes, cara, mas que você analisa logomarcas que a gente faz, depois põe uma fonte que não é legal, você percebe claramente a aberração que fica quando a gente não observa isso. São pequenos detalhes que compõem, no total, um material bem equilibrado. Olha, essa fonte está perfeita. Os acentos, olha, ascendente todas iguais. É proporcional a descendente. É um monte de chatice. Ah, por que o cara que aprova material, ele é um cara muito bem pago? Porque ele tem que analisar tudo. Às vezes fica 2, 3 semanas analisando uma situação para poder aprovar um material de alta qualidade. As caixas, vocês sabem, caixa alta, caixa baixa, que é maiúscula e minúscula. Isso aqui é muito charmoso para um título. Você utiliza a maiúscula menor em relação às iniciais de cada palavra. Chama de versalete. Então, se você for pedir para o seu designer, você for fazer, você já fala, olha, eu quero o título em versalete. Ele fica bem elegante, cara. Eu, particularmente, dou maior 10 em um versalete com serifa. Fica muito legal. E os números, cara, isso é o caos, tá? A não ser que seja uma temática assim mais clássica, de panorama histórico, é o caos você gerar números, né, que eles são ascendentes e descendentes. Eu não gosto muito disso. Eu acho que para o texto mesmo em si, você tem que usar o line, que é o alinhamento. Tá? Pensa com conteúdo didático e os números eles fogem dentro da caixa do texto, né? Ficar ascendente, ficar descendente. A não ser que seja o título, eu acho muito complexo você definir por uma fonte, e geralmente são as serifadas. As serifas que são assim, as fontes sem serifa, elas são mais obedientes, então elas acabam tendo um comportamento muito melhor dentro do material didático. E esse conteúdo todo eu peguei lá com o Chef of Design, eu me preocupei em mandar o e-mail para ele, ele sabia que estaria o material dele aqui, ele só pediu, coloca minha propaganda no final, porque eu não ia fazer um monte de imagem estando pronta. Sinceramente, eu acho desnecessário, mas também eu tenho que respeitar o cara que ficou tempo dedicado a produzir, ficou muito bem produzido. E cara, você vai ter muita dica lá, não só de fonte, mas de design, de cores.